Olá, meus amados irmãos, meus amigos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre vossas vidas. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo sobre escatologia. Antes de nós começarmos a falar, eu gostaria de indicar para os nossos amados irmãos, nossos ouvintes, que você que deseja, adquirir mais conhecimento, ter uma estrutura bíblica, teológica e fortalecer a sua vida espiritual, procure um lugar, um seminário, onde você possa ter um ensino bíblico baseado nas Escrituras, sem subterfúgios ideológicos das vãs filosofias desse mundo, mas baseado na Bíblia, na Palavra de Deus. E diante disso eu gostaria de apresentar a você o IALT, Instituto Aliança de Linguística, Teologias e Humanidades. Dirigido, conduzido, administrado pelo nosso amigo, nosso irmão, nosso amado pastor Arthur Eduardo. Tendo também como capelão o nosso pastor Linaldo, nosso amigo, tendo bons, excelentes professores que lecionam, ensinam lá, um ensino de qualidade, Nossa pastora Rose de Souza Salles, que ensina lá, o professor Leandro, o professor Aldemário, o professor Jonas, o professor Pedro Pereira, excelentes professores. Professor Mário Félix também é pastor. Então você que quer ter um ensino de qualidade, procure o IALT. Ele fica ali na cidade universitária, na rua Odon Rodrigues de Moraes, número 20. Eu vou deixar aqui para vocês o telefone, se você quiser anotar, o telefone é 3033 5004 e 96 83 67 05. Entre em contato, faça a sua matrícula, procure conhecer os cursos do IALT, tem um curso de bacharel, tem um curso de pós-graduação, São vários cursos que são ministrados, inclusive agora está sendo ministrado pelo pastor Arthur, o Apocalipse Decodificado. É um curso que ele está promovendo online, está baratíssimo, custa só R$15. Entre em contato, ligue e procure se informar para que você possa assistir, fazer em casa esse curso do Apocalipse diretamente com o pastor Arthur, através do site, Então entre, se informe e adquira novo conhecimento em nome de Jesus. Pois bem, amados, no vídeo passado nós falamos, sobre o anticristo. E vamos continuar falando sobre o mesmo, porque ele está dentro do contexto da escatologia bíblica e é um personagem que terá uma participação do início ao fim da grande tribulação, querendo ele mesmo ser o protagonista, da história, o salvador, o solucionador de tudo, de todas as coisas. Mas nós sabemos que isso não será possível, pois o solucionador, aquele que conduz a vida, a história, ainda é Deus. Ele não perde o controle de nada, nem da minha, nem da sua vida. Por isso, nesses vídeos que nós estamos falando sobre escatologia, é importante que você esteja com a sua Bíblia ao lado. É evidentemente que você não vai poder ler todos os textos que eu vou falar, senão você não vai assistir o vídeo, mas você anota. E depois você vai analisar passo a passo tudo que eu falei, para ver se tem base bíblica, se tem lógica, se tem fundamento. Porque o importante é você conhecer a palavra de Deus de forma equilibrada, não indo aos extremos, Porque os extremos sempre são perigosos. Por isso que a gente precisa ter equilíbrio, porque a palavra de Deus,
ela traz equilíbrio, ela traz vida, ela traz unidade, ela traz consolo, conforto, fortaleza, esperança, confiança e certeza de que Deus, o nosso Salvador, o nosso Pai, Ele tem o controle da nossa vida nas suas mãos. E o que Ele permitir sobre mim, sobre você, sobre nós, com certeza será para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Estou aqui com a minha Bíblia, com a minha agenda, né? Porque eu anoto as coisas também, porque a idade está chegando, né, irmãos? E a minha mente, muito cansada, a gente esquece os versículos, esquece os livros, que isso é normal. Eu que era chamado de Bíblia ambulante, né? Porque tinha uma memorização bíblica muito boa, hoje já está dando sinais de envelhecimento, que isso é normal. Mesmo que você não consiga ver, só consiga ver a maior quantidade de cabelos pretos, meus cabelos já estão ficando brancos. Já estou com mais ou menos 20, 30% do cabelo branco. Vamos adiante, meus queridos. Como nós falamos no vídeo anterior sobre a pessoa do anticristo, e falamos que no surgimento do anticristo, conforme registrado em Apocalipse 13, ele vai abraçar, não é, os 4 impérios que já existiram nesse mundo. Ele vai, quando eu digo abraçar, é que ele vai ter características de todos os impérios que já houve nesse mundo sobre sua vida, no caso, sobre seu caráter, né? Ele terá o Império Babilônico, característica do Império Babilônico, do Medo-Persa, do Grego Macedônio e do Império Romano, e ele trará essas características desses 4 impérios para o seu governo maligno e destruidor. E é interessante trazer aqui para vocês algumas informações que durante este governo do anticristo, durante o domínio do anticristo, ele receberá um apoio a priori da massa do mundo inteiro, porque isso já vem sendo falado, isso já vem sendo preparado, não é? Pela mídia, pela tecnologia hollywoodiana dos cinemas, como a divulgação de vida em outros planetas, querendo assim trazer uma confusão ou uma incerteza, uma dúvida nos habitantes, vamos dizer assim, nos terráqueos, nos habitantes da Terra, fazendo eles acreditarem que existe vida em outros planetas. E por incrível que pareça, quem prega essa doutrina, essa heresia, é os seguidores do mormonismo. Mas a gente não vai falar dos mormons. Mas assim, diante do acontecimento, do arrebatamento da igreja, o mundo ele vai estar completamente um caos. Isso vai ser no estado financeiro, emocional, da população mundial. Então, diante desse fato, meus amados, o anticristo ele vai surgir, como eu falei no vídeo anterior, mostrando, trazer uma solução espiritual, social, econômica e política. E diante disso, ele vai ser ovacionado, vai ser recebido como o líder do momento. Só que dentro desse contexto, ele também vai trazer a ideia de que a culpa, ele vai culpar a Deus, ele vai colocar a culpa em Deus do sumiço dessas pessoas. Evidentemente que foi o Senhor que nos arrebatou, lógico. Mas ele vai trazer, ele vai torcer esse acontecimento e vai denigrir a imagem de Deus,
É tanto que Apocalipse, o capítulo 13, o verso 5 e 6, fala que ele abrirá sua boca e blasfemará de Deus e dos santos. Não é? Isso vai conduzir a população do mundo todo a aderir à pessoa do anticristo e aceitar, em parte, né, os seus planos de domínio. Então, diante disso, desse sistema que ele vai criar, que ele vai conduzir, que vai seduzir, as pessoas que não se submeterem aos seus planos, automaticamente eles serão extirpados do contexto social. Eles serão extraídos do contexto social, não poderão viver de forma digna ou normal, se é que alguém poderá viver de forma normal no mundo sem a presença de Deus e sem a presença do Espírito Santo que está na igreja. Então, diante disso, eu gostaria de trazer hoje um sistema que o anticristo irá criar para ter o controle sobre tudo e sobre todos. Então, que você preste bastante atenção e a gente vai começar, como eu estou falando, muito lento, muito devagar, para que você consiga acompanhar e entender passo a passo o que eu estou falando. Então, diante disso, eu gostaria de falar hoje sobre um código que o anticristo vai criar, do qual ele vai usar esse código, esse sistema, para controlar todas as pessoas. E aí ele vai identificar quem aceitará o seu sistema de governo e vai identificar quem não aceitará o seu sistema de governo. Automaticamente, os que aceitarem terão os seus benefícios em tese. E os que não aceitarem, automaticamente, eles serão identificados e serão punidos. E dentro do contexto deste código, nós não podemos deixar de ver que durante a história da humanidade, isso já vinha sendo preparado. Deus já havia mostrado pelo seu Espírito Santo aos escritores das Sagradas Escrituras, mostrando como esse sistema do anticristo já vem operando no mundo. Não é de agora, é de muito tempo. Só que agora, nos últimos dias, como a Bíblia classifica que nós estamos nos últimos dias, ele vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais notado, percebido pela Igreja do Senhor Jesus, a Igreja do Novo Testamento. Então, pois bem, esse sistema de código é um sistema que ele usará no período da Grande Tribulação, que a Bíblia classifica como 666, que também é chamado de um número da besta, né? Esse 666, ele é um número de rebelião, de corrupção e de desafio a Deus. Esses três números 6 significa rebelião, corrupção e desafio a Deus. E a gente vai mostrar, dentro do contexto da historicidade bíblica, essas atividades já acontecendo desde o princípio do mundo. Primeira coisa que a gente vai identificar é o primeiro 6. O primeiro 6 fala de rebelião. Rebelião, esta aconteceu lá no Éden. E por incrível que pareça, o homem foi criado no 6º dia da semana. E dentro desse contexto, a gente pode perceber que o número 6 já está inserido dentro da vida do homem. O homem foi criado no 6º dia. E como o homem foi criado no 6º dia, foi para o Éden, e lá no Éden ele tinha tudo para viver bem e da melhor maneira possível, pois ele estava vivendo e desfrutando do melhor de Deus. Mas ele escolheu se rebelar por dar ouvido à voz do diabo através da serpente. Se rebelou, enganou a mulher e a mulher assim enganou o seu marido e assim eles se rebelaram
contra Deus, porque a rebeldia é a desobediência. Porque Deus não quer saber o que você acha ou o que você sente. Ele quer que você obedeça. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então não tem o que contestar. Se Deus diz, está dito. Se Ele falou, está falado. Não adianta eu ou você querer confrontar aquilo que Deus falou. Mesmo que você não aceite ou que você não entenda. Se você não aceita ou não entende, é melhor você ficar calado e orar. Buscar a Deus. Procurar entender. Ponderar no seu coração. Analisar no seu coração e pedir a Deus, pelo seu Espírito, que traga sobre sua vida o consolo, o conforto e a orientação. Como eu citei há minutos atrás, todas as coisas contribuem. Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Existem coisas que Deus permite na nossa vida que a gente não consegue compreender. Não é? E às vezes a gente fica confuso, quer duvidar de Deus, quer dizer que Deus não está conosco, que Deus não está vendo. Não, Deus está conosco, Ele não nos deixa. Ele não nos deixa. Até na hora de dormir, a gente dorme, fecha os olhos e Deus não fecha o dele. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Então Deus fez o homem no sexto dia, o homem peca contra Deus, o homem se rebela contra Deus, é expulso do jardim do Éden. Então aí nós vemos o primeiro 6. O primeiro 6 significa rebelião. O segundo 6, em consequência da rebelião de Deus, do homem para com Deus, o homem se rebelou contra Deus, e em consequência dessa rebelião do homem contra Deus, ele agora se corrompe. E a corrupção do homem que ele adquiriu devido à sua rebeldia, torna-se uma coisa avassaladora, destruidora, uma coisa totalmente anormal. O comportamento do homem tornou-se completamente irracional. E você pode ver isso no capítulo 6 do livro de Gênesis. Vamos lá para Gênesis, capítulo 6. Abra sua Bíblia aí, ou anote, né? Você anota para conferir depois. Gênesis, capítulo 6, o versículo 11 até o versículo 13. 6, 11 a 13. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, eu os destruirei juntamente com a terra. Observe que o texto diz que a terra estava corrompida, completamente corrompida diante de Deus, e cheia de violência. E Deus viu tanto a corrupção, como a violência e a conduta do homem completamente desenfreada. Então isso levou Deus a tomar uma atitude. Então, lembrando, primeiro 6, rebelião, segundo 6, corrupção e violência, que é consequência do outro. Rebelião vem corrupção. A corrupção gerou violência, gerou destruição, gerou comportamento desenfreado do homem. E o interessante de tudo isso é que, primeiro 6, rebelião, segundo 6, corrupção e violência. Agora, de que forma a gente pode entender esse contexto da corrupção e da violência acontecendo e Deus marcar? Irmãos, Deus é tremendo. Não existe nada na Bíblia escrito por acaso. Deus agora chama Noé, como a gente viu no versículo 13. Então disse Deus a Noé. Deus fala com Noé, chama Noé para a missão de preparar o mundo e preparar a arca. Preparar o mundo como? Anunciando, pregando, falando, dizendo: Deus vai enviar o dilúvio, Deus vai destruir a terra. Ninguém quis ouvir. E o interessante disso tudo
é que foi justamente no ano que a gente olhando assim, não consegue, né? Passando por cima, lendo, você vai aprendendo, mas às vezes a gente não consegue associar uma coisa a outra. Mas como o Espírito Santo, ele é o nosso professor, o sumo professor, e a Bíblia é bem clara quando diz que vós tendes a unção do santo e entendeis de tudo, não é? No capítulo 7 do livro de Gênesis, versículo 6, veja a idade de Noé. A idade de Noé. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Não era 599, nem era 601, era 600 anos. Então, junte o primeiro ser de rebelião com os 600 anos da vida de Noé. Por que não o tempo de idade ou de vida dos seres humanos? Porque a chamada de Deus na vida de Noé para executar o seu plano, o seu propósito, se deu no ano 2319 a.C. Ano 2319 a.C. 100 anos depois da chamada de Deus para Noé executar a sua obra. 100 anos depois, no ano 600 da vida de Noé, Deus chama Noé com 500 anos. Quando Noé faz 600 anos, Deus executa sobre a vida de Noé o seu propósito de destruir a corrupção, a violência e o comportamento desenfreado da raça humana naquele tempo. Então não foi no ano 599, nem foi no ano 601, foi no ano 600 da vida de Noé. Então você aí começa a juntar as peças. O homem foi criado no sexto dia. No ano 600 da vida de um homem, olha o 6 novamente aparecendo. Deus resolve destruir, dá a ordem, entra na arca, fecha a arca, porque eu vou mandar chuva e vou acabar com toda a raça humana, porque ela está corrompida, o seu comportamento é violento, suas atitudes são animalescas, e daí a gente não dá para a gente entrar em detalhes, né, da historicidade daquela época, mas a gente entende pelo texto bíblico que havia plena corrupção, plena destruição, plena violência. Então, no ano 600 da vida de Noé. Então, o primeiro 6 é um número de rebelião, o segundo 6 é um número primeiro 6, rebelião, segundo 6 é um número de corrupção, e o terceiro 6 é um número de desafio a Deus. E a gente pode ver isso dentro do contexto da historicidade do primeiro império que houve no mundo, o Império Babilônico. No ano 610, 612 mais ou menos, antes de Cristo, Nabucodonosor levanta uma estátua no campo de Duram, na província de Babilônia, e determina que todo aquele que não adorar, não se prostrar, não prestar culto ou homenagem à estátua que ele levantou, será de imediato destruído, queimado vivo na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Isso está registrado no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Vamos lá para o profeta Daniel. O capítulo 3 e o verso 1. A gente só vai ler o verso 1, porque são muitos versículos, mas você vai anotar aí com você na sua casa o capítulo 3 de Daniel para você ler. Você vai anotar o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 6 e 7 de Gênesis e o capítulo 3 do livro do profeta Daniel. O capítulo 3 do livro do profeta Daniel, para ler. No momento a gente vai ler o versículo 1, que você já vai entender o contexto do que eu estou querendo dizer. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro,
cuja altura era de 60 côvados. Observe agora. Primeiro 6, rebelião. Segundo 6, corrupção desenfreada, completamente destruidora, violência. E o terceiro 6, que você está vendo aqui agora, Nabucodonosor manda construir uma estátua de ouro com 60 côvados de altura. Observe, rebelião, corrupção e desafio a Deus. 666. Fecha aí o número 666. E dentro desse contexto, você vê a atitude autocrática de Nabucodonosor, que ele tem características que o anticristo vai associar ao seu governo durante o período da grande tribulação, que a gente comentou no vídeo passado. Então, observe, ele constrói uma estátua de 60 côvados. E quando ele constrói a estátua, ele dá uma ordem. E quem desobedecesse essa ordem seria morto. Ele não queria ser questionado, desobedecido, desrespeitado. Ele queria obediência independente da sua crença, da sua religião, da sua fé. Não importava. É tanto que o texto sagrado diz: de todas as nações, povos e línguas se prostrem ao ouvir o toque de todos os instrumentos musicais. Dentro desse contexto, no capítulo 3 e o versículo 15, não é? Há uma ordem expressa e um desafio. Veja o desafio. Que são as 3 características do anticristo: rebelião, corrupção e violência e desafio, blasfêmia, arrogância diante de Deus. Veja a atitude de Nabucodonosor no versículo 15 do capítulo 3 do livro de Daniel. Quando ele dá o edito, fica sabendo da desobediência de Misael, Ananias e Azarias, que eram 3 judeus que eram escravos, não é, de guerra, vindo de Judá, que estudaram em Babilônia, se tornaram funcionários do governo babilônico, do Império Babilônico, porém estavam no Império, trabalhavam para o Império, mas o seu coração era de Deus. Isso nos mostra, irmãos, que a gente pode estar onde estiver, trabalhar onde for, ter a profissão que tiver. Seja você militar, policial civil, militar do Exército, das Forças Armadas, seja um profissional liberal, aonde você estiver, honre a Deus. Obedeça a Deus. Mesmo que você perca o emprego, mesmo que você seja punido, mesmo que você seja escrachado, honre a Deus, que com certeza Deus te honrará. E foi o que Misael, Ananias e Azarias fizeram. Os seus nomes foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nabucodonosor mudou o nome, mas não mudou a fé, não mudou o caráter, não mudou a confiança desses 3 homens em Deus. E ele sabia que esses 3 homens eram funcionários dele. Ele, juntamente com Daniel, ficaram nas primeiras colocações na Universidade de Nabucodonosor. Foram testados, experimentados pelo próprio Nabucodonosor, que está registrado no capítulo 1 do livro do profeta Daniel. No capítulo 1 registra esse acontecimento. E agora, eles, independente dos serviços prestados que eles tivessem para o império, Nabucodonosor não estava preocupado se eles estavam servindo bem ou não. Nabucodonosor estava agora, naquele momento, interessado em que ele fosse obedecido. E eles se negaram a obedecer o edito de adorar outro Deus que não fosse o Deus do céu, o Deus vivo e verdadeiro. E a sentença foi, veja bem aí, no capítulo 13, verso 15 do livro do profeta Daniel.
Agora, pois, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, estejais prontos para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Pois isso será melhor para vós. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. Agora veja o que ele diz. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja a arrogância, o autoritarismo, a deusificação dele como ser humano e a coisificação de Deus. É o que a gente vê hoje e é uma das coisas que o anticristo vai fazer. Porque a atitude de Nabucodonosor diante dos 4 homens é a mesma atitude do anticristo como está registrado em Apocalipse 13 e 15. Vamos agora para Apocalipse 13 e 15? Apocalipse 13, versículo 15. A mesma atitude que Nabucodonosor teve ao dizer que aqueles que se negarem a obedecer o seu edito, a sua ordem para adorar a sua estátua de ouro, seria morto. O anticristo faz a mesma coisa. No capítulo 13, verso 15, diz assim: foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a sua imagem. Veja se não é igual. Ele levantou uma estátua e queria que todo mundo adorasse. Era o Deus que ele levantou. Ele inventou, ele criou e disse: vocês vão adorar, isso aqui é o meu Deus. E no período da grande tribulação, o mesmo comportamento terá o anticristo. Ele vai querer ser ovacionado, adorado, reverenciado. Se você não o fizer, automaticamente você será morto. Então, para que isso aconteça, ele identifique quem é e quem não é. Ele criará esse código chamado 666, é o que a Bíblia diz. Seu número é 666. E quem tem entendimento, calcule, é assim que diz Apocalipse 13, verso 18. Então, diante desse contexto, esse código será criado para rastrear os que são e os que não são. Os que são do programa, do projeto do anticristo, vão aderir com maior facilidade. E os que não são serão identificados e automaticamente serão mortos. Se bem que muitos que vão aderir por medo. Vão aderir por pressão, como aquele povo na província, no campo de Dura, na província de Babilônia, muitos se prostraram com medo de morrer. Com medo de serem punidos. Então muitos vão aderir a esse projeto não de forma muito satisfatória. Isso parece muito com o comunismo quando foi instalado, né? Porque o comunismo ele só progride quando o cristianismo não existe naquele local. Porque, desculpe você que possivelmente vai assistir esse vídeo, se você é da linha de política de esquerda, automaticamente você está negando a sua fé em Deus e na Bíblia Sagrada. Se você não crê no que eu estou dizendo, procure ler. Porque todo partido de esquerda, ele tem a sua base ideológica. Você procure ler lá. Entre no site do partido e veja todas as ideologias dele. Quem gosta, por exemplo, do PT, compre o livro de Fernando Haddad, Em Defesa do Socialismo, que você vai ver tudo que tem lá. É só contra os princípios cristãos. Aborto, ideologia de gênero, erotização infantil, destruição da família patriarcal, sexo para crianças. O primeiro ato sexual da filha deve ser com o pai, o primeiro ato sexual do filho deve ser com a mãe.
Tudo isso são as bases ideológicas do comunismo. É isso que eles querem implantar. E não é diferente do plano do anticristo. Eles deusificam o homem e coisificam Deus. Eles anulam Deus da vida do povo. É a política comunista, marxista, que ensina que Deus não existe. Você não precisa de Deus para viver. E assim ele corrompe mente e coração do ser humano, levando ele a viver uma vida completamente degenerada. Se você conhece alguém que é pastor, diz que é pastor e segue a linha ideológica de esquerda, ele não é pastor. Ele é um lobo disfarçado de pastor ou um crente disfarçado de ovelha, porque cristão não é. Não tem como você seguir uma ideologia de esquerda e continuar cristão fiel para morar no céu. Não tem como. É contraditório, choca-se os ensinamentos de Cristo com os fundamentos do comunismo marxista-leninista. Se você duvida, procure conhecer. Vou dar para você aqui a descrição de um dos homens que ainda está vivo. Ele tem abrigo, asilo político nos Estados Unidos. Yuri Bazarmenov, ex-agente da KGB. Ele conta tudo como os comunistas entram nos países, corrompe a política, corrompe o sistema religioso e corrompe o sistema de ensino. Vá lá e confira, entre lá no YouTube e bote o nome Yuri Bazarmenov. Ele fala em russo e lá está toda a legenda e você vai lendo e você vai acompanhar. Ele conta tudo. Hoje ele vive exilado nos Estados Unidos sob proteção do governo americano, porque aí ele denunciou todo o plano comunista. Não foi nos Estados Unidos só não, foi no mundo todo. Se você não acredita no que eu estou dizendo, faça isso. Yuri Bazarmenov está lá. Ele descreve tudo completamente. Então, diante disso, a gente vê, no período da Grande Tribulação, a imposição do poder do anticristo. Como eu falei no vídeo passado, ele terá as características dos 4 impérios existentes: o babilônico, o medo-persa, o grego-macedônio e o romano. E como ele tem, a aparência, ele é semelhante ao leopardo, tem os pés do urso e a boca como leão. Ele tá falando dos primeiros, Observe que lá no capítulo 7, como a gente falou no vídeo passado, no capítulo 7 de Daniel, verso 4 até o versículo 7, no versículo 4 começa com um leão e desce para o urso, para depois descer para o leopardo, para depois chegar na fera irreconhecível, que é identificada como Império Romano. Só que aqui em Apocalipse, ele inverte. O leopardo, que era o terceiro, vai para primeiro. Por quê? Porque quando ele fala do leopardo, ele está falando ali de rapidez, de agilidade. Ele vai desenvolver o seu governo de uma forma muito rápida após o arrebatamento da igreja, tanto que ele vai ser ovacionado, vai ser aceito pela comunidade internacional, porque aí, dentro desse contexto, ele vai criar uma história que vai deusificar ele vai ser visto como o salvador do mundo. Ele vai criar uma história em cima do contexto do arrebatamento, não é? E vai inverter, assim como ele fez com Eva, ele torcer a verdade, ele vai torcer as verdades ocorridas no período do arrebatamento para levar a comunidade mundial a recebê-lo como um novo líder. Por isso você, crente, que diz que política não é para crente, que cristão não se envolve com política, você está enganado. Você precisa ler, você precisa conhecer, porque somos cidadãos dos céus, mas ainda moramos na terra. E precisamos ter conhecimento, nem que seja o mínimo, para que a gente não seja enganado. Se você tem possibilidades e pode comprar, compre o livro do filósofo Olavo de Carvalho. O mínimo que eu preciso saber para não ser feito de idiota. É um livro muito bom. O mínimo que eu preciso saber para não ser feito de idiota. De Olavo de Carvalho. Então, meus queridos, em sequência,
ele procurará controlar a população através de um sistema de código que identificará quem realmente o está seguindo ou não. Aqueles que não aderirem ao programa de governo não terão direito nem mesmo de comer. Vamos ver? Apocalipse, capítulo 13, verso 16. Depois que aqueles que não adorarem a imagem da besta, né, como a gente leu no versículo 15, vai ser morto. Aí no versículo 16, ele começa: e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender. Ou seja, isso aí fala de comércio, de negócio. Ninguém vai poder comercializar, comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Lembra que no começo eu falei do significado dos 3 6. Rebelião, que ele é realmente rebelião. Por que ele é um rebelde? Porque ele está sobre a unção de Satanás. No capítulo 2, verso 9 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que este homem, ele agirá segundo a eficácia de Satanás. O primeiro ser que se rebelou contra Deus no contexto do universo, no contexto da criação, porque Deus ainda não havia criado o homem, foi Satanás. Era Lúcifer que se tornou Satanás. Esse homem estará debaixo da unção do diabo, da unção do inferno, e a eficácia dele será segundo Satanás. Então, o primeiro 6 de rebelião, o segundo 6, corrupção. Por quê? Porque a corrupção se instala onde tem mentira, onde tem engano. E no versículo 10, 11 e 12 de 2 Tessalonicenses, diz que ele fará sinais e prodígios da mentira. Da mentira, do engano. Isso parece muito com o povo de esquerda, né? A linha de esquerda que vive de mentira. Me permita novamente falar sobre isso. Entre e pesquise sobre o decálogo de Lênin, os 10 mandamentos de Lênin, que é a base do comunismo socialista. O que é que eles fazem, o que é que eles ensinam através desse decálogo, que você vai ver se não é parecidíssimo com o sistema de programação que o anticristo vai comandar durante o seu reino. Veja se não é bem parecido. Analise, não fique com raiva de mim não, se você é da linha de esquerda, não me critique, mas vá ler. Vai examinar, pesquise, antes de você parar. Eu não vou ver mais o vídeo porque o pastor está falando de política. Eu não estou falando de política, eu estou falando dentro do contexto da política. Vá ler, examine. Olhe para a sua alma, para a sua vida. Consagre-se ao Senhor, espírito, alma e corpo. Não é só dizer eu sou crente, confessar a Cristo com a sua boca, mas negar Ele com as suas crenças, porque o fundamento da nossa fé é Cristo. É a palavra. E o comunismo nega tudo isso. Ele quer que o mundo desacredite na humanidade e na divindade de Jesus. Quer anular Deus da vida do homem. E por o homem querer anular Deus da vida dele, está aí o que vocês estão vendo. A China cria um vírus no laboratório. Em tempo próprio ela solta para contaminar o mundo porque tem interesse econômico. A China comunista. E assim, tem muito assunto para falar, mas eu não vou falar aqui agora porque nós temos que nos ater aqui. Mas são coisas que uma está ligada à outra. Não tem como dissociar. E diante disso, o governo do anticristo ele vai usar. Será uma forma que ele usará para forçar a população a se submeter ao seu regime de controle total. Controle total. E diante desse fato, a gente pode observar que
O capítulo 13, ele fala das duas bestas que vão surgir. Não é? A primeira besta, no capítulo 13, verso 1, ela surge do mar. Mar representa as nações gentílicas. Todas as nações gentílicas são representadas ali quando a besta sai do mar. Nações gentílicas. Por que nações gentílicas? Quando você chega em Apocalipse, capítulo 13, verso 11, você vai ver aí outra besta surgindo. Capítulo 13, verso 11. Então vi subir da terra outra besta. E a mesma palavra que foi usada, a palavra grega para identificar, não é? A besta, therion, é a palavra grega, que significa um animal feroz, indivíduo com comportamentos animalescos, brutal. Esse é o significado dessa palavra therion, no grego, né? Besta, therion. Então, a segunda besta, então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão. Essa outra besta aí, ela surge da terra. A primeira surgiu do mar, do meio das nações gentílicas. E essa que surge da terra, ela vai vir de Israel. Ela vai surgir lá de Israel. Outro ser que vai apoiar a primeira besta em todos os sentidos. Lembra que no vídeo passado eu falei que a besta terá dupla nacionalidade. Ele será um judeu com cidadania romana, que segundo o professor Severino Pedro da Silva, que também é pastor, diz que esse homem já nasceu no ano de 1000, eu até coloquei aqui, ele nasceu no ano de 1962, que foi criado nos países árabes, hoje, atualmente, segundo ele, mora em Jerusalém, está lá guardadinho, escondidinho, esperando o momento certo de se manifestar. Não é? Então, este homem, que a Bíblia diz, a besta que subiu da terra, ele vai surgir de Jerusalém, de Israel. Porque ele terá o contexto religioso, ele vai desenvolver o contexto religioso que vai, assim, dar à besta, a primeira besta, o domínio político. Ele já está, mas ele vai dar agora o domínio religioso, porque ele vai conduzir as pessoas da terra a adorá-lo como Deus. É tanto que no versículo 11, preste bem atenção, vi subir da terra uma besta que tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, ou seja, parece ser um cordeiro, tem uma aparência de cordeiro, tem uma aparência de religiosidade séria, comprometida com o bem-estar da população. Contudo, ele se denuncia porque diz assim, mas falava como dragão. Ele aparentará uma coisa, mas o seu íntimo será outra. Porque em sequência, você vai ver que ele vai exercer a mesma autoridade que a primeira besta. E automaticamente, no que ele exercerá uma autoridade igual à da primeira besta, e vai conduzir o povo a adorá-lo, a ovacioná-lo e a recebê-lo como o Salvador do mundo. É assim que está descrito no capítulo 13, verso 11 ao verso 15. Você leia direitinho com bastante atenção. E você pode ver que eles farão grandes sinais. Sinais que vai fazer até fogo descer do céu. Mas nem todo fogo que desce do céu é de Deus. Lembra de Jó? Quando Deus deu permissão a Satanás de destruir os bens de Jó, e os empregados de Jó que sobreviveram às catástrofes vinham trazer um recado para Jó e disse, olha, fogo caiu do céu. Satanás também faz cair fogo. Né? O fogo do diabo destrói o fogo de Satanás, mata o fogo de Satanás, faz tudo quanto não presta.
O fogo de Deus não. O fogo de Deus que foi descido no dia de Pentecoste é o fogo purificador, é o fogo restaurador, é o fogo que fortalece, é o fogo que prepara, é o fogo que levanta, é o fogo que desperta, é o fogo que ergue a igreja com poder e com unção para falar as verdades sagradas sem medo, que não teme a nada, que não teme a prisão, que não teme a morte, que não teme retaliação, mas que fala. Corte-lhe a cabeça, mas fala. Veja o exemplo de Pedro, que negou Jesus, mas depois que foi revestido pelo fogo de Deus, e se pôs de pé, e bradou em alta voz, e falou para todos os habitantes de Jerusalém, e disse que aquilo que estava acontecendo não era embriaguez, mas era a promessa aqui do Pai, que sobre eles viriam o Espírito Santo de Deus. O fogo verdadeiro de Deus, ele nos levanta, ele não nos mata. O fogo verdadeiro de Deus nos dá equilíbrio, não nos deixa alienado, não nos deixa desequilibrado, não nos deixa extremista, mas nos dá um ponto central de racionalidade. Então, diante desse fato, essa besta, não é, que está surgindo, ele tem uma missão de autenticar, não é, de ratificar a atividade da primeira, dando assim plenos poderes a ele, a ponto deles eles irão fazer o que Nabucodonosor fez, uma estátua homenageando aquela criatura, essa criatura que vai surgir, e essa estátua, ela vai falar, como está dizendo aqui, né? A estátua vai falar. Automaticamente a gente pode ver aí, novamente, os sinais da mentira. Ou seja, o diabo vai usar artifícios de ilusionismo, assim como ele usou com Jesus Cristo lá na tentação do deserto. Satanás pega Jesus, transporta Jesus, não é? Em uma visão, em uma transmissão ilusionista para o pináculo do templo, mostrando os reinos do mundo e assim sucessivamente, mas Jesus continuava no deserto. Jesus estava lá no deserto, Jesus não saiu do deserto para canto nenhum. Mas onde foi que Satanás trabalhou no Jesus homem aí? A mente. Porque Satanás não tem poder sobre o corpo de Jesus. Não tinha poder de conduzi-lo, pois Jesus estava cheio do Espírito Santo. Capítulo 4, verso 1 de Mateus diz que o Espírito Santo conduziu Jesus. E o diabo não pode entrar em um corpo que está cheio do Espírito Santo. Então, isso aí é o ilusionismo que os mágicos, os que têm pacto com Satanás, que existem mágicos, aquele tipo de magia que faz pacto com o demônio, que ele faz a mágica, que não tem quem que consiga identificar ou descobrir como foi feito. Mas a gente sabe que por trás disso aí tem uma ação maligna, diabólica, não é? A mesma coisa ele vai fazer no período da grande tribulação, trazer um ilusionismo e vai fazer com que as pessoas vejam o que não existe. Por isso que chama mentira. O mistério da injustiça já opera. A iniquidade já opera. Isso tudo está classificado no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Portanto, meus queridos irmãos, se Deus assim nos permitir, no próximo vídeo falaremos algo mais sobre esse contexto da grande tribulação e sobre a pessoa do anticristo. Que Deus vos abençoe. Não deixe de orar por mim, pela minha família. Não deixe de orar por este ministério, pelo corpo diaconal, pela diretoria desta igreja, pelos missionários que esta igreja ajuda, pelo nosso pastor William, que está lá em Cabo Verde, e nós estamos orando por ele, segurando aqui as cordas e precisamos da sua ajuda, da sua contribuição. Não deixe de trazer o seu dízimo, a sua oferta, pois ele está do outro lado. Na África também tem coronavírus, eles estão também de quarentena,
e ele precisa receber de nós a nossa ajuda financeira, porque ele está lá, ele doou sua vida, sua esposa doou a vida, os filhos doaram a vida para a missão, a maior missão da igreja, a missão principal que o Senhor deixou para nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, não deixe de orar, não deixe de contribuir, não deixe de mandar sua oferta, sua ajuda, a fim de que a gente possa abençoar a vida dos nossos missionários que estão em outros países. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.